No final do ano passado, um aluno me contou que começou a ler um diálogo do Platão, mas ele ficou com muita dúvida, porque não era Platão que aparecia, mas sim Sócrates. Você sabe por que isso acontece? Fica aqui comigo que a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Olá, eu sou o professor João Pedro e esse é o meu canal feito para pessoas como você que querem se aprofundar a respeito dos diversos temas dentro da filosofia e do filosofar. Bora aprofundar? Quando a gente começa a ler os livros do Platão, e uma hora ou outra isso vai acontecer com você, porque para fazer um caminho sério dentro da filosofia é importante ler pelo menos algumas das obras clássicas que a gente tem dentro da tradição filosófica, a gente vai notar que eles não são escritos como a maior parte dos textos filosóficos. Tá? Isso porque eles são escritos como se fossem roteiros de teatro, são diálogos. Essa diferença ela já pode representar um choque para alguns que não estão tão familiarizados com o estilo do Platão, já que a maior parte da produção filosófica é feita num outro gênero textual, que é o gênero dissertativo argumentativo. E a essa diferença, que já é representativa por si só, a gente acrescenta uma outra questão, que foi a dúvida do meu aluno, que é o fato de que Platão não aparece como um personagem dentro desses roteiros, dentro dessas histórias que são contadas. Tá? São outros os personagens que estão dialogando ali, alguns deles são personagens históricos, pessoas que a gente tem uma evidência histórica de que existiram, e dentre esses personagens, existe um que é um personagem central em muitos dos diálogos, é um personagem bastante recorrente, que é justamente o mestre do Platão, o Sócrates. E esse estilo de escrita do Platão levanta uma série de desafios que merecem ser mais bem compreendidos por nós. Em primeiro lugar, é importante a gente se questionar se esse jeito de escrever é só do Platão ou não. E a gente sabe que não é. Tá? Existe uma tradição de escritos desse gênero, que são os Sokratikoi Logoi, em grego, ou a gente poderia traduzir para o português como diálogos socráticos. Tá? O Aristóteles, no livro A Poética, né, explica que os diálogos socráticos são um gênero textual. E veja, se só o Platão que usasse, então não teria sentido a gente dizer que é um gênero textual. Né? Seria um estilo próprio do Platão. Tá? De fato, existem outros autores, discípulos de Sócrates, que fazem uso desse gênero textual. O mais famoso deles, além de Platão, é Xenofonte. O destaque que a gente dá para Platão na escrita desses diálogos e na transmissão do pensamento socrático é porque ele foi o discípulo mais bem sucedido, a obra dele é a mais bem acabada, tá? E Platão é um dos poucos autores da antiguidade que nós temos acesso a todos os escritos. Num outro escrito do Aristóteles, aliás, se atribui a criação do gênero do Socraticoi Logoi a Anaxamenos de Teos. Mas, infelizmente, isso é tudo que a gente sabe sobre esse sujeito. E na década de 90, além dos escritos de Xenofonte e de Platão, que já são muito conhecidos, a gente recebe a adição de um livro que se chama Sócrates et Socraticorum Reliquiae, que numa tradução livre a gente poderia chamar de Remanescentes de Sócrates e dos Socráticos. Tá? É uma obra monumental, são 4 volumes, totalizando mais ou menos 2.000 páginas, e que nós encontramos diversos textos desse gênero que eu estou falando, dos diálogos socráticos, de diferentes autores. Por exemplo,
Antístenes, Aristipo, Euclides, Fédon, tá? Ler e trabalhar todo esse material dentro do mundo acadêmico é uma tarefa que aparentemente está só iniciando, né? E que pode acrescentar muito a respeito do nosso conhecimento sobre Sócrates. E se esse conteúdo está sendo relevante para você, não se esquece de deixar seu like e se inscrever, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e indicar para mais seres pensantes como você. Você pode me ajudar a divulgar e fazer essa plataforma ter cada dia mais conteúdo de filosofia. Mas, afinal, tá? Por que é importante a gente saber mais sobre esses escritos dos socráticos, além do que já está na própria obra do Platão? Eu falei no início do vídeo que o Platão tinha um sucesso monumental como filósofo, né? A gente não pode se esquecer que Sócrates não escreveu nada. E por isso, tudo que a gente conhece é a partir destes escritos. Tá? O que acontece, então, é que tudo vem de segunda mão, vira um telefone sem fio. Né? E a gente corre o risco de não interpretar corretamente a mensagem socrática, ou ao menos de supor que existam interferências dos próprios autores, inclusive de Platão, na construção, na elaboração do pensamento socrático. Encontrar no meio de tantas fontes algo que a gente considere fidedigno à mensagem socrática é o que a gente chama de questão socrática ou problema de Sócrates. Alguns autores, como o Eugène Duprel, no início do século XX, vão dizer que Sócrates foi uma lenda. É uma tese que hoje é amplamente rejeitada. Mas toda essa questão da problemática socrática é assunto para um outro vídeo, que quando estiver pronto eu vou deixar a descrição no link aqui embaixo. E no meio disso tudo, entender esse Sócrates, para além dos escritos do Platão, vai fazer, então, essa diferença, vai nos auxiliar a entender essa diferença entre o próprio Platão e Sócrates, né, que é o que deu o pontapé para o início desse vídeo. Né? Entender os escritos dos socráticos para além de Platão nos faz entender melhor até mesmo os posicionamentos do próprio Platão, uma vez que a gente estabelece e consolida melhor aquele que é pretensamente o pensamento do Sócrates histórico. A gente tem ciência de que existem muitas ideias de que Platão coloca na boca de Sócrates suas próprias ideias. Platão não escreveu a vida toda, é natural que as suas ideias estejam presentes nos seus livros e não só nas ideias de Sócrates. Tá? Mas, para acessar as ideias do Platão, muitas vezes a gente precisa passar pelo Sócrates, refletir com o Sócrates e também refletir com os outros personagens que aparecem nos diálogos. Para fazer essa distinção, vai ser importante a gente conhecer as fases do pensamento platônico, a evolução dele como um pensador, como um escritor, e também observar, então, esses diálogos socráticos para além dos diálogos platônicos. Né? Quais são as confluências, quais são as divergências? Tá? Essas fontes vão certamente nos enriquecer o nosso olhar a respeito do próprio Sócrates. Nas próximas semanas vão sair 2 vídeos sobre Platão. Em um, a gente vai aprofundar sobre as fases do pensamento dele, a sua evolução como pensador e como escritor. E no segundo vídeo, a gente vai focar nos escritos dos primeiros diálogos do Platão, em que Sócrates tem uma relevância maior, um papel fundamental. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o seu sininho, que daí assim você não perde nenhum conteúdo que vem por aqui. Meu aluno, então, se sentiu perdido com relação ao fato do Sócrates ser um personagem principal nos diálogos, né, enquanto Platão, como o escritor da obra, não aparece, e esse estilo de escrita é, em resumo, uma característica dos diálogos socráticos, não exclusivo do Platão. A ausência de Platão como personagem não significa a sua ausência enquanto intelectual, influente no pensamento da obra, tá? E outros escritos socráticos existem e eles são importantes para nos iluminar e nos auxiliar naquilo que é potencialmente, o Sócrates histórico, né? O Sócrates propriamente dito. E se você chegou
até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo Logoi, assim eu vou saber que você me acompanhou até o fim. Muito obrigado e até a próxima!